A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Chegamos no 13º dia do nosso devocional de 31 dias. E hoje o tema é oração, o segundo dia de súplica. Querido, nós começamos uma sequência de clamor e súplica pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas, até mesmo pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos ou até para Deus interferir na vida de alguma pessoa que nós amamos. Eu mesmo estou apresentando nesse meu devocional uma pessoa que eu amo muito. E hoje eu quero continuar clamando por ele. Eu quero realmente continuar suplicando a Deus por ele. Mas eu queria ler um trecho da palavra de Deus que Jesus fala sobre como orar. Porque muitas das vezes nós estamos orando de forma errada. Dá para orar errado? Dá. Jesus falou que tem pessoas que oram de forma errada. Então eu quero te explicar hoje como orar e aonde orar, para você aprender um pouquinho, melhorar essa tua súplica, melhorar o seu clamor para que você possa obter resultados. Lembra que eu falei que nós fizemos uma base do dia 1º ao 10º dia, posso inserir o 11º dia também, vai? Sobre uma parte mais teórica, uma parte sobre identidade de Deus, a identidade do Pai, do Filho, do Espírito, a nossa mesma identidade. E depois dessa segunda etapa, que vai até o 20º dia, nós estamos falando sobre colocar em prática estas coisas, praticar aquilo que nós aprendemos na teoria. E depois nós teremos, que é novidade, não posso falar ainda, uma terceira fase do nosso devocional, que irá do 21º dia até o 30º dia, e o último será uma grande surpresa maior ainda. Mas vamos lá, sem demora, olha só o que Jesus fala sobre oração. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagões ou pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem para Ele. Então vamos lá, sem demora. Primeira coisa, o que é oração? Oração é a junção de duas palavras. Orar, que é conversar com Deus, e ação, que é agir, tomar atitudes. Vamos primeiro hoje pensar na primeira, que é conversar com Deus. Muitas pessoas, uns querem orar, não sei se você já viu na igreja, tem pessoas que querem orar em voz alta, querem se aparecer. Jesus falou para não fazer isso. Não é uma coisa ritualística, não é uma coisa de aparência, não é uma coisa para fazer para os outros, é uma coisa para fazer para você e para Deus. Então, primeira coisa, faça em lugares reservados. Jesus, ele falou no quarto, claro, porque foi a forma como Jesus quis transmitir para nós, mas não preciso me reservar apenas aquele meu quarto de oração, que eu acho muito bacana, né? Tem até um filme que fala muito sobre o quarto de oração, o quarto de guerra, mas não é só aquele quarto de oração, aquele lugar reservado que você tem que ter, mas ore sempre quando você estiver em lugares reservados. Podemos orar em grupo, claro, a igreja sempre orou junto, tem passagens bíblicas que mostram que a igreja orava, até quando Pedro estava preso, a igreja orou reunida, orar na igreja reunida, isso tudo é muito importante, mas você tem que ter os seus particulares com Deus e entender que oração não é apenas um diálogo, só você fala, não, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, e essa é a parte principal de hoje, aprender a ouvir Deus falando com você. Tem pessoas que querem sentar no divã de Jesus e só ficar falando seus problemas e não param para ouvir o que Deus quer falar, para ouvir as instruções de Deus. Como que eu ouço
a resposta de Deus, as instruções de Deus, a vontade de Deus na minha vida? Primeiro, participando todos os dias desse devocional. Você precisa participar desse devocional, porque sempre que tem uma palavra de Deus para você. Segunda forma é lendo a Sagrada Escritura. Você precisa ler a Sagrada Escritura. Você já aprendeu como tirar palavra, fazer isso na prática, ter o hábito, antes de você dormir, leia a palavra do Senhor. Deus vai começar a falar com você em sonhos, em louvores. Ouça um louvor. Não sei se você sabe, mas a maioria dos louvores, eles são feitos são extraídos de passagens bíblicas. Então aprenda a ouvir o louvor, meditar no louvor, aprenda a ouvir a voz do Senhor. E não fique, como disse aqui, tem traduções que falam como os gentios, aqui fala como os pagãos, né? Não faça como eles, não seja hipócrita. Jesus usa palavras fortíssimas. Não fique apenas falando, sabe, desculpa, não quero magoar ninguém, mas Jesus não é muito favorável da reza, daquela oração repetitiva. Não, Jesus ele é favorável de você falar com Deus. E Jesus fala, o Pai já sabe o que você precisa, antes de você pedir, fale com Deus, fale com Deus. Então entre no teu quarto e começa a conversar com Deus, se expõe, Ele está vivo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Deus é Deus de vivos e não de mortos, por isso que você pode ouvir Ele também. Então essa é a maior dica que eu estou te dando hoje. Aprenda a conversar mais com Deus. Saia do âmbito do ritualístico e entra no âmbito daquilo que é mais prático, mais amigável. Ele é seu Pai, lembra? Ele é seu Pai. Jesus morreu por você, Deus enviou o Filho dele por você. Eles te amam, eles querem esse contato. Aprenda a ter contato com Deus. Falar, ouvir, falar, ouvir, falar, ouvir, falar, ouvir. Isso é muito importante para você. Orar é isso. Orar é isso. E aonde eu posso orar? Eu gosto de orar muito dirigindo. Quando eu faço uma viagem mais longa, eu coloco louvor, vou ouvindo, vou conversando com Deus. E ali eu tenho experiências fantásticas nesse meu momento. Então você às vezes não tem um tempo de ir lá para o seu quarto, tem que cuidar da casa, tem que mandar um filho para a escola, tem que fazer comida. Tá lá sozinha, começa a falar com Deus. Começa a orar. Então, começa a ter esse hábito de trazer Deus a sua vida. Traga a existência de um Deus que conversa, de um Deus que fala na sua vida, e Ele vai te falar na pregação do domingo, que é principal, é fundamental. Você estar na igreja é fundamental. Lá, eu tenho experiências que às vezes um pastor fala uma coisa, um ouve de um jeito, outro ouve de outro jeito. Lá na igreja acontece algo maravilhoso, é diferente de você ouvir uma pregação gravada. É totalmente diferente, porque lá o Espírito Santo está agindo, ele está se movimentando. Deus é Deus de movimento, Deus não é um Deus parado, o Espírito Santo se movimenta. Então, é isso, orar. Aonde eu posso orar? Sempre que você estiver no seu particular, momentos especiais. Quanto mais momentos especiais, melhor, mas não para fazer oração repetitiva, não, para fazer diálogos, conversas. O Espírito Santo é real, está do seu lado. Jesus está vivo e ressuscitou. Deus é Deus e vive e não de mortos. E para finalizar, ação. Tome atitudes na sua vida. Tenha atitudes. Até amanhã, no próximo dia de súplica. Amanhã vai ter o terceiro dia de súplica. Sai suplicando, vai orando, apresente seus problemas. Ore pelos outros membros do devocional, porque Deus está abrindo portas para nós. Até amanhã, esforça-te e tenha bom ânimo. Shalom Adonai.